Beleza, então, boa noite oficialmente, para sair na gravação, né? Tem que falar, fica bonito. Então, pessoal, eu quero fazer um combinado com vocês aqui antes da gente começar o papo, para que a gente não tenha nenhuma interrupção durante o processo, enquanto nossos convidados vão estar aqui falando um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Então, vou pedir gentilmente que enquanto estiver rolando o nosso meetup, na parte que nós vamos dividir, melhor explicando para vocês, nós vamos dividir esse meetup em duas partes. A primeira vai ser uma talk com o Bastian e com o Diego Cantu. E nesse momento a gente pede que gentilmente vocês mantenham os microfones desligados, tá? A câmera pode deixar, desde que, né, por favor, se vistam antes, qualquer coisa nesse sentido. Mas só pedimos para a gente evitar ruídos externos que possam atrapalhar durante a conversa mesmo, tá? Aí, no segundo momento, a gente vai abrir para uma discussão, dúvidas, o que vocês tiverem também pode ir colocando no chat, não é porque vocês vão estar multados e não possam interagir, tá? Inclusive, é por isso que a gente pede para as pessoas deixar multadas. Isso aí, obrigado, Marcos. Então, vocês podem ir colocando dúvidas, até questionamentos ou até um comentário, penso que você queira fazer, pode ir colocando aqui no chat, a gente vai interagindo, vai ser bem legal, tá? E também, depois eu vou estar acompanhando tudo aqui e eu venho trazendo essas perguntas para o segundo momento, tá? Então, pode ir colocando ali, que vai ser bem legal. A gente quer, inclusive, que vocês interajam mesmo, tá? E para finalizar o nosso meetup, a gente vai ter a disponibilização de cupons de desconto do Equifome. Não é sorteio não, tá? É para todo mundo que está aqui participando. Então, fica até o final, que daí eu vou estar mandando para vocês o cupom. Beleza, galera? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre gestão sem gerente. É possível isso? É uma pergunta um pouco intrigante, talvez até polêmica em algumas empresas, mas é um assunto bem interessante. E por isso a gente tem dois grandes convidados hoje que vão falar sobre isso com nós. Bom, eu acho que, antes de mais nada, vou deixar vocês se apresentarem, né? Então, Diego e Bastian, sejam muito bem-vindos, tá? E, por favor, se apresentem quem vocês são, de onde vêm, o que fazem, como sobrevivem, enfim, isso tudo. Vai lá, Eduardo, você que é o Eduardo Bastian, no caso, né? Você que é o nosso convidado externo, por favor, comece aí. Então, boa noite a todos aí. Quero agradecer o convite aí por me chamar para essa conversa. É um assunto que informalmente eu e o Diego já conversava aí, né, nos eventos que a gente acabava se encontrando. Mas então, falar um pouco de mim aí, da minha parte pessoal, eu sou apreciador de esportes, apesar de que falaram que eu não jogo muito bem aí. Eu continuo gostando igual e também adoro música. Faz parte da minha vida o tempo inteiro. Então, são duas coisas que são bastante importantes para mim. E já da minha formação acadêmica, eu estudei sistemas de informação na UTFPR. Por um tempo, eu também fiz automação industrial. Eu concluí as disciplinas, mas não me formei, né? Então não vai para o currículo. Mas também fiz uma especialização em Java também na UTFPR. E aí, da minha parte profissional, eu trabalhei 7 anos e pouco fazendo desenvolvimento de jogos terapêuticos, mais voltados para a área de fonoaudiologia e também fisioterapia. Isso na CTS Informática e depois, em 2014, que eu iniciei na IDS. Iniciei inicialmente como desenvolvedor e aí, em 1 ano e pouco, eu acabei sendo convidado a ser o coordenador do desenvolvimento. Então, eu gerenciava todos os times de desenvolvimento de todos os produtos. Depois de um tempo, eu saí dessa coordenação, voltei para desenvolvimento e agora desde 2017, eu me tornei líder de inovação, que é um time novo na IDS, na verdade, e hoje eu atuo, então, apoiando os outros times da IDS e também nos outros, eles que desenvolvem os produtos mesmo, e o nosso time acaba sendo um apoiador, assim, fornece conhecimento, tecnologias, desenvolve tecnologias também, e eu ajudo eu ajudo nesse time, né? Que vocês vão entender depois, o time, na verdade, participa muito nas tomadas de decisão, então eu sou só mais um no time, né? Basicamente é isso.
Diego, seu presente, por favor. Beleza. Boa noite, galera. Então, eu sou o Diego. Eu não tinha pensado em trazer coisas que eu curto, assim, por fora aí. Não Gosto precisa. de fazer... Ah, você ia falar, gosto de fazer umas trilhas no meio do mato ali, pegar um contato com a natureza. Então, quem me conhece sabe que eu faço dessas coisas. Tô pedalando ultimamente aí, fazendo uns pedalzinhos bacana também. Então o Giancarlo tá aí, a gente já pedalou junto também, né? Então, eu tenho formação em sistemas ali na UTFPR. Eu estou fazendo uma especialização em cibersegurança na Uniciv, ensino à distância. Eu tenho algumas certificações, assim, como Agile Coaching, método Kanban, e também tenho uma formação em yoga, então eu tenho um pezinho em outra jornada aí de autoconhecimento. E que isso, de alguma forma, eu vejo que me influencia bastante assim, no meu profissional, com certeza. Então, eu já trabalhei em várias áreas na tecnologia, né, mas sempre dentro de tecnologia. Um bom tempo eu fiquei como desenvolvedor. E nessa jornada eu fui indo mais para o lado de processos, cuidar como é que trabalha com as pessoas, como é que a gente lida com engajamento e melhorias, né, de processos. E assim eu entrei na SoftFox, onde eu estou já fazendo 5 anos. Meu papel principal ali é Agile Coach, faço alguns outros papéis, ajudo também principalmente no processo seletivo da empresa. Mas eu diria assim que o meu papel, né, como um propósito assim é facilitar processos de desenvolvimento organizacional e pessoal, né? Ultimamente também estou focando nisso, com gestão de pessoas. E é isso, estamos aí. Legal, seja bem-vindo. Então vamos começar a nossa conversa. Já estou aqui com perguntas quentinhas para vocês. Vocês comentaram brevemente sobre um contexto que vocês estão inseridos no momento, né? Um na SoftFox, outro na IBS. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse contexto, como que é a estrutura organizacional de vocês hoje? Bom, então, vou começar com essa. Como eu comentei antes, hoje o nosso time ele tem responsabilidades de apoio, de suporte aos outros times de desenvolvimento, né? A gente essencialmente não cria um produto final que vai ser vendido para cliente, mas a gente cria bibliotecas, frameworks, também propõe arquiteturas, também cuidamos de algumas operações de desenvolvimento também, né, alguns DevOps ali, estamos começando um pouco mais com isso. Também tem a parte de design também, onde então a única designer mesmo está no nosso time e ela presta serviço aos outros times conforme demanda, né? Então, essencialmente a gente tem esse suporte. Também a gente faz até um outsourcing, assim, né? Em alguns momentos a gente digamos, alocado para participar dentro de um projeto de construir um produto final também, para a gente poder passar um pouco da nossa experiência, né? O nosso time é experiente, então, de alguma forma, a gente também participa de algum desenvolvimento, mas mais indiretamente. A gente também é responsável em treinamentos também, algumas vezes a gente dá treinamentos de linguagens, mas muitas vezes, principalmente, são treinamentos em relação ao que a gente produz de tecnologia, né? A gente tem que ensinar os outros a utilizar o que a gente criou. E assim, por mais que o nome seja, né, o nome do time é o time de inovação ali da IDS, na verdade, a gente tem esse propósito, né? E o meu papel apesar também do nome estar líder de inovação e tal, eu tenho responsabilidades normais digamos, de produção mesmo, né, de desenvolvimento, principalmente front-end, onde que eu atuo com as linguagens de Angular e JavaScript, principalmente, mas também domino Java quando precisa. Eu represento o time em algumas questões organizacionais, então, em reuniões de gestão, então eu levo as informações do time para repassar para um comitê de gestão que a gente tem, que a gente vai analisar o contexto da empresa e ver as direções.
E também faço alguns gerenciamentos dos nossos indicadores também, o acompanhamento para tomar ação em cima das informações que a gente tem, né? Mas além de mim, então, o time tem uma designer e tem mais 2 desenvolvedores. E como a gente fornece tecnologia, a gente apoia o desenvolvimento, então os times que a gente está mais em contato são times de desenvolvimento, né? Os setores da empresa que a gente está mais, que a gente está mais em contato são outros times de desenvolvimento. E aí são outros 2 times, assim, de forma mais macro, né? Porque o saúde, por exemplo, ele tem hoje pequenas equipes menores compondo o time inteiro do produto saúde, né? E nesse contexto tem um gestor, então no caso deles tem uma pessoa focada na parte de gerência, aí tem analistas, tem desenvolvedores, analistas de qualidade. E assim como eles são organizados em times menores, tem alguma liderança ali dentro desse time menor, mas todos, digamos, submetidos a uma gestão maior. Já tem um outro time que é responsável pelos produtos de educação e social, eles têm a gestão dividida pelo time. Então, nesse caso, já é um pouco nesse contexto do que a gente vai conversar hoje. Né? Não tem uma gestão centralizada, eles dividem responsabilidades, tarefas de gestão. Né? E eles são compostos por analistas de negócio, desenvolvedores e analistas de qualidade. Né? Apenas isso é o time deles. E a gente interage o tempo inteiro porque, como a gente fornece tecnologias para eles, eles acabam sendo nossos clientes internos, né? E a gente fornecedor. Então, a gente trata essa relação quase como se fosse empresa mesmo. A nossa empresa fornecendo os produtos, ferramentas para eles, e eles, como consumidores, têm o direito de vir reclamar de algo que não está bom, pedir algo que estão precisando para conseguir entregar a funcionalidade deles. E o meu papel é ser apoiador desse meu time para dar esse suporte aos demais, né? Basicamente é isso. Que massa, Eduardo. Legal saber como que é toda essa divisão, né? Vários times, cada um trabalha de uma forma, são vários contextos, na verdade. E agora eu quero saber um pouquinho de você, Diego. Conta aí. Então, falar da Soft Focus, acho que só primeiro lembrar o que a Soft Focus faz, né? Então, a gente é uma empresa e fornecedora aí de soluções para o mercado financeiro, com foco em agronegócio. E é uma empresa que já tem lá seus 17 anos. Hoje a gente está em, acho que umas 28 pessoas. Eu não sei se é bem isso, mas é umas 28, acho. E é uma empresa que, com 28 pessoas, a gente tem uma estrutura, eu diria, bem flat, assim, a estrutura da empresa. Porque flat, né? É uma forma de deixá-la mais horizontal, né? Eu sempre falo ali, pessoal, eu acho que a gente está no caminho da autogestão, assim, então a gente está lidando cada vez mais com essa questão de pessoas terem papéis. Então é uma empresa que a gente não tem plano de carreira, né? Não dessa forma, digamos, tradicional, onde que você entra na empresa num papel tipo lá embaixo na hierarquia e para você crescer, então necessariamente você precisa ter um cargo cada vez maior dentro da empresa. A gente não segue essa linha, né? E a gente tem papéis, é isso que eu falo. É como se fossem escopos de trabalho e você tem autonomia e responsabilidade sobre esse escopo de trabalho. Então o que a gente preza ali é a interação entre papéis. Então tem pessoas... Também é comum assim, a gente ter mais um papel, né? Os papéis são um pouco mais específicos do que cargos. Então, isso é até um pouco diferente para algumas pessoas. Então, mas a gente tem times, né? Então, compostos por vários papéis, são times multifuncionais. Hoje a gente tem 2 times que atuam no nosso, digamos, value stream, assim, que é aqueles times que geram diretamente o valor para o cliente. Então, um time é um serviço de outsourcing, né? Então é desenvolvimento sob demanda dos clientes. E outro é um time de produtos digitais. Então, são produtos nossos, né? Da SoftFocus. E em torno desses 2 times, nós temos times de apoio. Então, tem um time com o qual eu participo ali com o Alessandro, também está no Meetup. A gente dá um apoio mais no sentido de gestão de processos, né? Mas eu acho que o diferencial aqui é que esses times são, de fato, times... É um time de liderança servidora, né?
Então, não é um time que vai lá e vai chegar e vai descer uma lei e todo mundo tem que obedecer. São propostas que a gente vai construindo por meio de um processo de consentimento. Isso também eu acho que é um pouco diferente de alguns lugares. Então, a gente cria propostas, a gente vai evoluindo as coisas na empresa através dessas propostas. E também acho que uma coisa que é legal de destacar é que a gente também tem processos representativos. Por exemplo, decisões de adequação salarial, né? Como é que funciona o salário dentro da empresa? A gente tem, então, esse processo representativo. Cada time vai ter um representante e a gente faz em vez de ter um setor só para lidar com isso, como geralmente é feito nos RHs, né, tradicionais. Em vez de ter um time ou uma área separada da empresa, a gente junta pessoas de cada time e tem um processo mais colaborativo para lidar com essas questões também. Acho que é legal trazer isso aqui para dizer como é que é na SoftFox. Deixa eu ver se ficou alguma coisa de fora. Em relação aos papéis, então assim, tem o papel lá desenvolvedor, tem o papel analista de negócio, né, mas que eles interagem. Então, o desenvolvedor, a gente não tem uma pessoa que que supervisou nesse trabalho, né? Então, se você tem o papel de desenvolvedor dentro da empresa, você vai ser responsável e ter autonomia para exercer todo esse escopo de trabalho do desenvolvedor, né? Que seria a construção, né, do sistema, a construção das funcionalidades. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem a interação com outros papéis, né? Você continua interagindo com analistas de negócio. A questão é que você coloca cada um do lado do outro. Eu acho que essa que é a maior diferença na nossa estrutura. Acho que é isso. Legal. Eu vi que vocês falaram bastante sobre mudanças, hierarquia, né? Dá para entender que existe uma mudança aí no meio de todo esse processo. Então, eu queria saber o que despertou essa mudança? Como que foi essa trajetória até aqui nesse processo? Quer que eu fale primeiro? Eu falo. Agora vai. Acha que eu falo? Beleza. Eu acho que no meu caso ali com a SoftFocus, eu sempre falo também que foi um pouco de sorte, eu acho, porque eu trabalhei em algumas outras empresas, né? Eu era desenvolvedor e de alguma forma sempre o sistema de trabalho, sempre a forma com que a gente trabalhava, para mim tinha algo que não estava batendo, assim, não adiantava eu ser um desenvolvedor melhor, que parecia que tinha outras coisas que ficavam de fora, né? E então eu tinha saído dessas empresas. E aí eu acho que bem na mesma época eu tinha um conhecido meu que trabalhava na SoftFox, o Ricardo, e aí ele me falou, cara, te conhecendo assim, tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo lá na SoftFox, vamos lá conhecer. Eu falei, vamos lá então. E aí eu acho que o santo bateu, assim, sabe? Porque eu lembro que na época então, os sócios estavam bastante envolvidos, né, em buscar novas formas de trabalhar. Então, a história ali da SoftFox, assim, eu acho que eu separaria em algumas versões aí, até a gente tá usando esses termos na empresa, esses tempos recentes aí, mas eu acho que tem um histórico que a empresa estava buscando mais estrutura, no sentido assim, de colocar o MPSBR, acho que existia uma preocupação em qualidade, isso, só que chegou num nível que buscar toda essa, entre aspas, aqui, burocracia, começou tipo, a impedir a própria inovação e colaboração ali na empresa, né? E então, acho que eu cheguei bem nesse momento, assim. Então, eles estavam buscando experimentar novos métodos, novas visões sobre como é que é fazer gestão. Por exemplo, eu lembro que quando eu entrei, a gente estava usando o Scrum, né? E o Management 3.0 também, que os próprios sócios foram atrás disso. Então, eu acho que foi bem assim, casou o momento que eu estava buscando e eles também. E aí eu lembro quando eu entrei na empresa, nem era tão claro assim, o que eu ia fazer. Assim, né? Eu cheguei lá e fiquei um tempinho assim, mais observando assim, o que estava acontecendo, como é que eram os projetos. Né? Eu cheguei no desenvolvimento, né? E comecei a olhar como é que funcionava. E eu lembro que um dia eu chamei ali os sócios e falei assim, olha, eu acho que uma forma melhor de eu contribuir seria eu trabalhar facilitando os métodos ágeis na empresa, né? E foi bem aceito assim, a proposta. Então, eu sempre trabalhei também em conjunto com eles, né? Até hoje o Alessandro, assim, a gente trabalha bem direto.
eu acho que justo essa estrutura flat da empresa também facilita muito isso, assim, da gente ter essa interação rápida, né? E é fácil, assim, não precisa ter, não tem níveis para a gente ter que ficar comunicando e tendo aprovação. Então, eu acho que aquela mudança que já estava acontecendo na empresa, quando eu cheguei ali, é como se eu me juntasse no fluxo e fizesse o negócio. Eu ajudei, eu acho que a fazer isso a ser mais rápido, né? Mas também eu acho que teve bastante desafios aí. Eu acho que até depois a gente pode falar mais. Mas eu também não tinha muita experiência com facilitação, né? Praticamente foi na empresa aqui que eu comecei a me desenvolver com isso. E, por exemplo, a gente fez N experimentos que não deram certo, né? Por exemplo, algo que eu até tentei várias vezes manter ativo era o Nico Nico Calendar, que é uma prática lá de você ter um clima organizacional constante, né? E por mais legal que era a prática, a gente não conseguiu engajamento, não conseguiu extrair o valor que tem uma prática dessa. Então, só para dar um exemplo, assim, que não é também só chegar numa empresa que está andando ali que as coisas vão sair funcionando, tá? Tem coisas que depois a gente vai falar que foram legais, mas para dizer que também a gente aprende errando e isso também acontece até hoje. Mas eu acho que esse que mais contou, né, na história aqui com a SoftFox foi justo por já ter uma cultura, um lugar onde que as pessoas buscam mudar. A gente está sempre refletindo, né, o que a gente pode melhorar. Eu acho que isso aí ajudou muito a despertar essa mudança assim, para nível de gestão, sabe? Acho que é isso. Bom, da minha parte, quando eu entrei lá na IDS em 2014, ainda a gente tinha um modelo bem mais autocrático, assim, né? Tinha um coordenador de desenvolvimento que controlava toda a parte do desenvolvimento. Então, abaixo dessa pessoa tinha aí os líderes, até tinha alguns líderes de equipe assim, mas não tinham o papel de liderança mesmo, né? Eles acabavam sendo quase como só um elo de ligação, digamos, entre aquela equipe pequena e esse coordenador. Então, praticamente todas as decisões eram muito centralizadas. E é dessa cultura que eu comecei lá, né? E aí, logo depois, quando eu fui convidado a inclusive, substituir essa pessoa, eu sempre fui desenvolvedor, então eu sempre tive um papel extremamente técnico, né? Sempre foi a minha paixão de ser programador, desenvolver, criar as coisas, né? E aí, naquele momento, eu acabei aceitando o desafio, talvez até meio sem saber para que lado eu estava indo, né? Sem saber exatamente o que eu ia ter que fazer na prática, né? E aí foi uma experiência extremamente complexa. Você assumir, digamos, e aí naquela época eu acredito que só o time de desenvolvimento era umas 20 e poucas pessoas. Então, para alguém que sempre desenvolveu, pegar de cara, assumir isso foi muita porrada assim que eu levei, né? De todos os lados, assim, porque realmente eu não tinha preparação de vida para já assumir um time grande, né? Porque 20 pessoas é um time extremamente grande. E ainda pessoas que já tinham mais de 10 anos na empresa, inclusive. E eu tinha 1 ano e meio, né? Então foi ali naquele momento eu comecei a perceber que esse modelo não se aplicava. Só que eu nem sabia o que propor para colocar no lugar, né? Eu não tinha conhecimento, inclusive, em todo o tempo da graduação, as matérias de gestão eram as que eu fugia, né? Tipo, eram as que eu fazia praticamente para passar, porque a paixão sempre foi a programação, né? Então, daí naquele momento que eu vi assim que eu não tinha condições de conduzir o time, eu estava realmente sofrendo com isso, porque eu queria fazer um bom trabalho, mas eu não tinha o conhecimento necessário para isso, né? Então, eu acabei pedindo para voltar para o desenvolvimento, mas aí, desde aquele momento, pelo menos eu tinha passado, foi 1 ano e pouco que eu passei por essa experiência, eu aprendi demais. Eu sempre digo que é um ano que valeu por 3, assim, a nível de aprendizado, assim, porque realmente tu ser colocado, sair da tua zona de conforto, tendo que assumir um monte de responsabilidades, e ainda num contexto que é complexo, me ensinou demais. Bom, mas aí depois que eu saí de novo, voltei para ser desenvolvedor, passou um tempo, então eu fui
convidado a montar um time de inovação, né? O nome do time é inovação. E aí, até então, não se sabia exatamente também quais eram as responsabilidades desse time. O que ele vai fazer? A única certa que a gente tinha é que ele seria responsável por desenvolver um framework para evoluir as tecnologias dos produtos, né? Poder converter os produtos para uma tecnologia mais nova e trazer todas as melhorias que elas podiam proporcionar. E foi assim que a gente começou. E aí, aos poucos, veio a parte de design, e aí também teve um momento que a gente teve também pessoas ali focadas com o estudo de inteligência artificial, mas o fato é que como a parte, digamos, do desenvolvimento do framework, ele também é algo extremamente complexo e grande para se construir, quando eu fui designado como líder de inovação, então era como se fosse o coordenador desse time. Então, as responsabilidades que eu tinha eram praticamente todas as reuniões eu precisava participar para dar o viés tecnológico também, olhar o que eu poderia agregar naqueles produtos, naquela questão que estava sendo debatida. E aí eu tinha também a responsabilidade de construir esse framework, né, junto com o pessoal que também é desenvolvedor do time. E aí eles até faziam piada de mim, assim, eles chegavam a escrever um bilhete, assim, hoje eu vou trabalhar no framework, é verdade esse bilhete. Eles faziam esse tipo de piadinha porque eu nunca estava na sala, porque justamente eu acabava sendo envolvido em uma série de outras situações e eu não conseguia focar no que eu precisava. E aí eu fiquei refletindo por que realmente eu era acionado para essas situações. E aí talvez era muito ainda desse modelo, onde que, por você ser o líder de inovação, tudo que chega na inovação tem que passar por você. Só que o meu time é extremamente experiente. Então, eu não teria por que eu passar por todas as situações passar por mim. Então, essa foi o ponto da mudança. Né? Já para sendo direto, assim, sintetizando agora a pergunta, é isso que acarretou a necessidade de eu propor um modelo diferente, um pouco mais dividido as responsabilidades. Então, por que em alguns momentos eu tinha que tomar a decisão de design, sendo que a minha experiência não é essa, né? Então, não fazia sentido. E eu me incomodava com isso porque eu também deixava de produzir valor. Eu sabia que eu tinha capacidade de produzir valor direto e um gestor só por gestor, ele na verdade ele não gera valor direto, ele serve para, digamos, controlar atividades, gerenciar alguma coisa para otimizar algum processo ou algum desenvolvimento, mas ele não produz valor diretamente. Então, isso é uma coisa que também me incomodava. Eu sabia que podia e queria gerar valor. E aí, então, a primeira mudança que foi dividir o time, digamos, explicitamente assim sobre as áreas que a gente era responsável. Então, eu designei ali uma área chamada de tecnologia, uma parte de design, daí a outra parte era de inteligência artificial e a outra de BI, né? Que agora essa BI é mais nova ali dentro do nosso time. Mas com isso, dentro dessas áreas, eu já pude combinar com o time e até com a direção que essas pessoas poderiam assumir certas responsabilidades, por exemplo, fazer o planejamento das atividades delas, inclusive a priorização dessas atividades, porque são pessoas que têm experiência e têm o conhecimento para isso, né? E inclusive algumas reuniões então que eu participava para ser aquela pessoa que ia lá entender a demanda e daí trazer para o time resolver, já essas pessoas já conseguiram participar dessas reuniões e trazer a demanda já inclusive contextualizada para a área que ela domina, né? Então essa foi a primeira e a principal mudança, na verdade, porque só isso já me liberou de um monte de reunião e um monte também de tomada de decisão onde que eu não tinha, às vezes, o conhecimento necessário para tomar aquela decisão. Mas eu estava ali por ser o coordenador, né? Então, o que eu enxergo é que uma vantagem grande da empresa é que ela incentiva a mudança. A mudança, na verdade, ela é incentivada para a busca de uma melhoria contínua, né? Só ia complementar uma coisa, Basti, pelo menos eu vi na tua fala e na minha que quando a gente fala mudança, às vezes a gente acha que é sair, né, tipo, de um ponto A e para um ponto B e acabou, né?
Mas o que eu vejo aqui é que não é uma mudança, né? Exato. É um processo que vai ser contínuo, né? Então é mais uma transformação, eu vejo. Isso é uma coisa que você está sempre se reinventando. Não é chegou num ponto, agora é assim. A gente começou a mexer com essa ideia de gestão, mudar um pouquinho do que é tradicional do mercado e a gente colocou um novo jeito de fazer gestão e acabou. Acho que a gente também vai aprendendo ali, vai cada dia descobrindo como mexer nisso, né? Até porque não é do dia para a noite, né? Principalmente você vem ali, por exemplo, de 2014, uma cultura onde que praticamente todo mundo só recebia a tarefa e não a responsabilidade. Para mudar isso não é do dia para a noite, né? Total. Só que o que eu enxergo é que o time já digamos, essa parte de assumir as responsabilidades, de entender que eles representam aquela área, né? E que eles podem responder por ela, assumindo, claro, as consequências das decisões e tudo. Isso mostra que o time realmente é experiente, porque eu acredito que não é todo time que é capaz de receber isso, né? De proporcionar essa mudança. Mas assim, a grande vantagem é justamente isso. Assim, a IDS ela pelo menos fomenta a mudança porque é uma busca de uma melhoria. Então, quando eu olho para trás, assim, por exemplo, em 2014, que nem é tanto tempo, mas 2015, de 2014 para 2015 praticamente não houve mudança. Mas dos anos para cá, geralmente teve uma mudança ou outra. Então, quando tu olha para esse compilado de 5 anos, é muita mudança que eu vejo. A própria divisão dos times que antes, como eu falei, era um time de desenvolvimento que desenvolvia praticamente todos os produtos, não tinha uma divisão clara de responsabilidade de quem que era o quê. Uma hora tu estava num produto, outra hora tu podia estar em outro. Hoje já é um pouco mais, quer dizer, hoje um pouco não, hoje já é muito mais organizado em relação a isso, muito mais mesmo. Então, eu vejo que essas mudanças proporcionaram uma melhor divisão das responsabilidades, né? E isso facilita muito o trabalho de todo mundo. E eu só pontuo que a mudança está muito no início, que nem como eu falei, por mais que esses pontos que eu citei ali da divisão da delegação, por exemplo, da responsabilidade, do planejamento, da priorização e da representatividade, isso tem um impacto muito grande, né? Porque é o início de realmente assumir a responsabilidade daquela função, daquele item e tomar conta disso, né? Então, basicamente, é isso. Pode falar. Cara, eu fiquei sofrendo aqui, Eduardo, ouvindo a sua trajetória, porque, na verdade, eu já vi vários profissionais passar pelo mesmo processo de o cara é um bom desenvolvedor e daí vira um péssimo gerente. Desculpa, eu sei, não é o seu caso, mas você já me relatou sobre isso também, e que você não está preparado para essa gestão, né? É um processo muito diferente do que o processo mais técnico ali de desenvolvedor mesmo. Então, nossa, é muito legal ver toda essa curva de aprendizado e tudo mais, mas com certeza foram anos, né, fazendo isso. Inclusive, quanto tempo mais ou menos você está na IDS, só para eu ter noção disso? Desde 2014. É bastante tempo, né? Mas isso que você falou é muito importante, porque da mesma forma como meu primeiro, meu segundo, meu terceiro ano de desenvolvedor, quando eu olho para isso, também é a mesma coisa, né? Eu também não era um bom desenvolvedor. Isso, até hoje, eu estou num processo de formação ainda. Isso vai acabar quando eu parar de estudar isso, né? Parar de atuar com isso. Mas sempre você vai começar não tendo os melhores resultados, mas eu acho que o importante é a busca da melhoria, você tentar enxergar teus problemas, as tuas dificuldades e buscar alternativa para mudar. O pior é você ver, se incomodar com as coisas e talvez não buscar uma mudança, né? Ficar na mesma e reclamar sem propor uma mudança. Isso que é o pior. Então, eu acho que não pode ter medo de errar, né? Tem que tentar e se não der certo, muda de novo e assim vai até você ajustando e o que vai ficando bom você permanece. Exato. Acho que esse é o principal, né? Eu só ia complementar uma coisa, né, Bastian? Eu vejo assim, eu vejo que todo mundo fala de inovação. Só que o quanto que a gente olha assim para inovar, né, da forma que a gente faz as coisas, né? Então, tipo, quero gerar inovação, mas fazendo como eu sempre faço, né? Então acho que tem muito disso. Exatamente isso. Você quer
inovar na tecnologia, você quer inovar no serviço, mas você às vezes não olha na inovação da tua forma de trabalho, né? É verdade. Inclusive, eu acho que a área da TI deve ser uma das principais, de que essa mudança é constante, de que o aprendizado é constante e é exatamente como o Eduardo falou, e a gente só vai parar a hora que a gente fala, não quero mais isso para mim, chega, porque senão sempre vai estar tendo mudanças de tudo que é coisa para a gente estar aprendendo. Às vezes é até desconfortável isso, né? E por falar de desconforto, agora eu tenho uma pergunta assim, muito fatal. O que acontece com o gerente no meio dessas mudanças que vocês me contaram? Bom, então, fazendo um gancho aí, continuando do que eu estava falando, no meu caso, com aquela divisão das responsabilidades que já me permitiram atuar muito mais, digamos, produzindo valor, né? Trabalhando no que eu deveria fazer, né? Que eu poderia estar fazendo se eu não estivesse, digamos, só pensando, né? Que nem uma das coisas que eu não acredito é uma pessoa, por exemplo, o gestor responsável por pensar por um time inteiro, né? Eu não concordo com isso. Que não faz sentido uma pessoa sozinha achando que pode pensar por todo mundo. Claro que tem conta experiência, conta ideias, mas eu acho que o envolvimento de todo mundo é muito importante. Então, da minha parte, o que eu consegui é um pouco mais de fôlego, na verdade, para atuar na parte técnica também. E claro, né, em vários momentos, como é um processo, como foi falado antes, não é um processo do dia para a noite, tem dias que parece ainda que está do jeito antigo, e tem vários dias que parece não, tá a mudança bem enraizada, né? Mas não é. Então, assim, às vezes oscila. Então, tem momentos onde que eu continuo participando bastante, quase praticamente da forma que era, mas sabendo que é possível fazer diferente, porque tem momentos onde que é realmente da forma desejada, né? Mas, como falei, a empresa constantemente passa por essas mudanças e então agora eu já estou numa fase, então, inclusive a gente terminou uma série de entregas aí bastante técnicas e agora eu pedi meio que um intervalo para justamente olhar de novo e ver o que dá para mexer para ter um novo nível de ajuste e proporcionar uma pequena e outra mudança para a gente já ter um resultado melhor aí, né? Mas então continuo fazendo minhas atividades, continuo com grandes responsabilidades de gestão ainda, que eu pretendo dividir mais ainda com o time. Ano que vem eu já pretendo, então, passar por uma nova fase de responsabilização assim de todos do time, porque eu vejo que eles têm capacidade. Inclusive, quando a gente conversa sobre questões que, digamos, antigamente era restritas à gestão, eles têm ideias muito boas, né? Então, por que não envolver em todo o processo, o tempo inteiro, e que, inclusive, me ajudem a monitorar coisas onde que eu possa, talvez, uma hora estar focada em tecnologia, que alguém possa estar olhando, talvez, para os números do time e propor, isso aqui não está legal, né? Que realmente não precisa ser algo centralizado. Eu acho que, nesse caso, todos podem colaborar. E meu objetivo para o futuro é que, quando essa pergunta seja feita, o que acontece com o gerente é eu poder dizer que todos do time são gerentes, né? Além de ter, claro, o gerente ser só um papel também junto, né? No sentido deles poderem... Porque o que é a gestão, né? A gestão é você organizar os recursos para chegar a um objetivo, né? Sejam recursos tecnológicos ou de pessoas, enfim. Mas então, a gestão é isso. Essa é a forma de você organizar, monitorar os teus recursos, ver se eles estão alocados e designados para fazer as atividades certas para obter um resultado, né? Atingir um objetivo. Então, se todos de alguma forma conseguirem fazer isso, não precisa ter uma pessoa responsável por fazer isso. Acho que é isso da minha parte. Eu só cuidaria para falar que todos vão ser gerentes, tá? Eu acho assim acho que você explicou bem, Basti, até não vou repetir assim. O que eu vejo é que o que acontece com o gerente, pelo menos estou olhando para a experiência da SoftFox. Eu acho que com o tempo, a nossa jornada ali foi realmente olhando para a gestão como algo importante, mas tão importante que não dá para ficar na mão de uma pessoa, né, que seria o gerente.
Então, você tem formas de lidar com isso, que é exatamente lidando com a distribuição do poder, né? No nosso caso, a gente usa os papéis, que nem eu falei, a gente coloca os papéis como se estivessem cada vez mais um ao lado do outro, então isso é distribuir poder. Então você tira a centralização desse poder para colocar na ponta. Quem precisa tomar decisão tem que ter essa autoridade, ele tem que poder ter autonomia para lidar diretamente com essas decisões. E outro é estimulando a auto-organização, né? Então você tem que ter processos onde que as pessoas consigam se organizar em torno do trabalho, em vez de ter alguém que vai gerenciar as pessoas. Então você deixa que as pessoas tenham o trabalho na frente delas e elas se organizam para isso. Porque eu acho que a gente está em empresas que têm adultos, né? Então eu acho que quando você começa a olhar dessa forma, você começa a tratar o trabalho num outro nível, né? Você começa a levar mais a sério, inclusive, essa responsabilidade que as pessoas assumem. E quando você tem um gerente, cria uma série de disfunções, porque você tem alguém que responde por você, alguém que define objetivos por você, e aí você tem disfunções do tipo assim, cara, se não der problema, quem definiu isso foi o gerente, né? Tipo, vai ficar na mão de alguém acima de você. Então você gera um monte de disfunções que quando a gente começa a distribuir poder, a gente já não tem mais. Porque se algo não está sendo como esperado, cara, você tá ali, você participou disso também. Por isso que eu digo que a gente começa a tratar de forma mais madura ou mais adulta essa relação de trabalho, sabe? Uma forma mais justa, inclusive, na verdade, né? Ao meu ver, é justo você também, porque assim, só fazendo um gancho no que você está falando, cada vez mais assim se pede para as pessoas empreenderem dentro da própria empresa, delas serem mais proativas. Mas então, como é que se vai fazer isso se ela está limitada por o que alguém está dizendo, né? Boa. Claro, tem que ter uma definição até onde vai a responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, sim, ela pode atuar com autonomia, né? Mas pelo menos ela não vai ficar justamente com esse comportamento, né? Ah, não fui eu que decidi, não fui eu que escolhi. Enfim, eu acho que as pessoas às vezes... Você cobra engajamento, né? É. Desculpa, pode falar. Não, é isso aí, é isso aí. Você cobra engajamento, mas não é a pessoa que... Ela não compra aquela ideia, aquele objetivo, né? Então ela não se sente parte disso, né? E você cobra engajamento, você cobra responsabilidade, mas não dá autonomia. Então, fica contraditória, né? E aí, assim, indo para o campo de pesquisa, né, sobre isso, tem né, um livro ali que é o Motivação 3.0, né? Esse livro já é conhecidinho da galera que curte pesquisa, motivação, engajamento. E aí também tem uma parte lá, acho que fala da teoria X e Y lá do McGregor, que por que a gente teria gerentes, né? Porque parte das nossas crenças, de que as pessoas que estão trabalhando não gostam de trabalhar, que elas não são confiáveis. Então você acaba criando um mecanismo para controlar, para gerenciar, né? No sentido de ser gerente, é aquele que pensa por quem executa. Então acho que um tempo atrás ali, quando pós a Revolução Industrial ali, de fato esse era um modelo que podia estar funcionando, né? Mas só que aí volta aquela questão de antes. Será que a gente sai do ponto A e ponto B e acaba essa mudança? Eu acho que não. Acho que a realidade ela é continuar. E esse paradigma com que a gente trabalhava já não está mais funcionando hoje. E aí tem a teoria Y, né, do McGregor, que eu acredito que pessoas são responsáveis, são adultas, né? Gostam de trabalhar, elas não trabalham por obrigação, não é porque o pai mandou ela trabalhar. Ela está indo lá porque ela é uma pessoa que busca se desenvolver também e contribuir com a sociedade. Então, se eu parto dessas premissas, eu vejo que esse papel de ter alguém que pensa por quem executa já deixa de fazer sentido. Então, assim, o que acontece com o gerente? Né? Que vai lá e chuta o gerente no escanteio. Não é assim. Mas eu acho que é necessário ressignificar né, esse trabalho de gestão, né? Acho que se você é gerente e está assistindo nós aí, para não assustar, mas acho que é legal assim refletir o que de fato eu estou contribuindo, o que a empresa, né, a organização gera de valor para o cliente e como que de fato você está organizando e contribuindo para essa geração de valor. Eu acho que hoje em organizações modernas, eu chamo modernas, assim, essas empresas que pelo menos estão querendo melhorar algo, né?
você vai encontrar caminhos que são mais efetivos para isso, né? Um exemplo é a própria facilitação. Hoje a gente tem tanta dificuldade ainda de trabalho em equipe e cada vez mais se exige, né, no trabalho criativo, que a gente saiba cooperar, saiba trabalhar em equipe, que facilitação é uma coisa bem interessante. Claro, se você já tem interesse e, digamos, vocação para isso, ou descobrir essa vocação, né? Mas eu acho bastante interessante. A questão é, existem outros caminhos para alguém que é gerente hoje ajudar de forma até mais, com mais valor para a organização. Acho que é isso. Ah, que massa. Meninos, a gente falou então sobre que é possível, ao meu entendimento, nós chegamos à conclusão que é possível sim ter uma gestão sem gerente. Mas quais que são os ganhos que a gente pode obter com essa mudança? Posso falar, Bastião? Vai lá. Cara, eu acho assim, que de primeiro, assim, para mim, o mais visível acho que é a motivação das pessoas, tá? Então, porque é uma pergunta que eu vejo muitos gerentes fazendo, né? Como é que eu motivo o meu time? Como é que eu motivo... Cara, eu acho que quando você fica tomando decisões pelos outros que afetam eles se desmotivam. Todo momento que você passa a bola para as próprias pessoas, elas intrinsecamente já vão ter mais motivação. Acho que isso é bastante perceptível nos ambientes mais colaborativos. Também acho que assim, tirar o gerente do processo de decisão acelera o processo de decisão. Então, porque você tem menos um nível para ter que lidar, né? É como se fosse uma burocracia que a gente agora não tem mais. Então você acaba tendo resultados mais rápidos, tanto positivos quanto negativos. Mas o que é bom, porque isso significa que você está tendo feedback mais rápido. Porque a própria pessoa que no nosso caso, tem um papel lá, ela mesma vai gerar o valor dela. Ela não precisa de alguém que vai dizer o que fazer. Então, o feedback que ela tem sobre o que ela faz vai ser mais curto. Então, acho que isso aí também ajuda a gente a aprender mais. Né? Com um ciclo de feedback curto, você aprende mais rápido. Outra coisa que eu vejo assim também, eu acho que a questão de adaptação também. Quando você não tem um gerente, então a empresa, você começa a lidar com decisões com quem está lá na ponta. Então, assim, tem alguém que faz atendimento ao usuário, ao cliente, né? Se essa pessoa, ela pode tomar decisões, essas decisões vão ser tomadas com quem tem aquela informação direto do cliente, direto do usuário, do que tem que repassar, né, numa hierarquia assim, de cargos, tem que repassar para um gerente, que provavelmente ele tem que responder um coordenador, um diretor, para daí voltar a decisão, né? Eu acho que esse é um ganho bem, eu diria, bastante positivo aí para as empresas hoje, que é a velocidade com que a gente consegue se adaptar ao contexto que vai mudando, né? Acho que Bom, isso. aí tem um ponto que tu falou que eu acho que posso só detalhar um pouco melhor do que eu enxergo do ganho, que é justamente se depende de toda essa hierarquia para algo acontecer, significa que não existe, digamos, um processo bem definido, que na verdade está tudo na cabeça dessas pessoas que estão acima e que precisam decidir. E aí o que se faz na ausência delas? Para um processo. Então, também uma das motivações era justamente diminuir os gargalos, esses gargalos. E se eu tivesse numa reunião e precisasse tomar uma decisão, o que eu fazia? Em muitos momentos parava um processo, né? Principalmente quando eu coordenava o time como um todo e era ainda naquele modelo, mais de tudo passava por mim, né? Já no time de inovação, sempre fui apoiado por pessoas que já eram capazes, inclusive, e tomavam, mesmo que não tivesse decidido assim que a gente ia trabalhar mais com essa distribuição de responsabilidade, mas em alguns momentos já tomavam a decisão, já iam lá e resolviam o problema. Talvez isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez perceber que era possível distribuir mais isso, né? Ia ser melhor para todo mundo. Então, a remoção de intermediários, consequentemente, já diminui gargalos, né? Porque tem menos etapas no processo. Mas eu acho que o principal ponto, e talvez seja o ponto que motiva as pessoas, é que esse modelo, ela desenvolve mais as pessoas, né? Porque elas vão ser automaticamente tiradas da zona de conforto, vão ter que tomar decisões, vão ter que ter autonomia para criar soluções para problemas, né? Antes, em algumas vezes, poderia ser que o coordenador tinha que dizer, cara, resolve assim.
E agora não. Agora ela recebeu um problema através de uma interação com outras pessoas e vai ter que achar uma solução, já tomar uma, uma decisão e assumir a responsabilidade para isso, e automaticamente desenvolve N características da pessoa. Ela começa automaticamente a ter uma visão sistêmica, né? Porque no modelo que você está abaixo de uma coordenação, você recebe só a tarefa, você não consegue ter uma compreensão de qual que é teu impacto dentro da empresa como um todo. Né? E aí voltando até para o conceito de organização mesmo, né? Que é um conjunto de pessoas que estão ali juntas para fazer um trabalho maior que uma pessoa sozinha não faz. Então, todo mundo tem que ter a noção desse papel, de que é isso uma organização, que é isso uma empresa. Então, eu acho que o desenvolvimento da visão sistêmica, ele acaba permitindo, inclusive, que as próximas decisões vão ser baseadas no contexto da empresa, e não olhando, é culpa daquele time que não fez isso, não me entregaram tal coisa. Não, eu faço parte disso. Se numa cadeia de clientes e fornecedores internos de uma empresa que no final vai resultar um produto, se um desses times falharem, o processo inteiro falhou. Né? Então, eu acho que quando se começa a ter essa responsabilidade de justamente ter a responsabilidade daquilo que precisa ser feito e não só a tarefa, não só a execução, a pessoa acaba querendo que aquilo seja realmente finalizado com sucesso, né? E aí vai fazer mais, talvez, do que só o que foi exatamente pedido para ela para aquilo acontecer. Então, para mim, o principal ganho é o desenvolvimento do time, né? Hoje eu fico muito feliz, às vezes, quando eu vejo assim, deu tal problema e depois embaixo, eu já solucionei assim. Pô, antigamente seria, vamos fazer uma conversa para eu te mostrar o que está acontecendo, a gente pensar uma solução e aí depois a pessoa executa para daí solucionar o problema. Muitas vezes eu recebo a informação quando o problema já está solucionado. E isso é muito gratificante e só vai crescer, porque é um negócio que, como eu falei, está em um processo ainda disso se enraizar, né? O nosso time ele trabalha assim e tem outro time que também trabalha, que está também aprendendo a trabalhar dessa forma, porque isso é recente, né? Mas eu vejo que sim, tem vários ganhos, mas também, como a gente vai falar provavelmente na sequência pela fala da Andrea, que traz muitos desafios também. Bem lembrado, então, Eduardo. Eu acho que assim, é a parte mais, né? Que, beleza, tá parecendo tudo lindo, maravilhoso. Eu tô adorando isso, inclusive, quero pra minha vida. Mas, pra gente fechar, assim, essa parte da Talk, antes da gente abrir aqui para as dúvidas e discussões do pessoal, me fale agora, abertamente, de todo o coração, quais são os desafios encontrados para fazer tudo isso aí funcionar? Bom, a primeira é a mudança da cultura, né? Que talvez por mais que você tenha a expectativa de que aquilo aconteça de forma mais rápida, você tem que respeitar o tempo da mudança da cultura. Que não é virar a chave de uma semana para outra, é definido que vai funcionar assim e está todo mundo se comportando, porque a mudança de cultura ela parte para a mudança de comportamento também. Né? Então, claro, tem a questão também da aceitação da organização para esse modelo, mas não a aceitação de dizer, pode fazer ou não pode, mas justamente de, por exemplo, antes os times sabiam exatamente a quem buscar para uma interação em relação, por exemplo, ao time da inovação. Mas agora, quem que eles devem buscar? Se eles estão tendo algum problema em relação a alguma entrega do time, para quem que eles vão reclamar se é o time inteiro que pode talvez responder por aquilo? Antes, talvez eles tinham uma pessoa específica para reclamar, já estavam acostumados a conversar com essa pessoa. Mas e agora? Então, essa aceitação de que talvez tem que estar mais exposto os problemas e as dificuldades também é uma parte dessa mudança de comportamento e de cultura. E isso é difícil de acontecer e de se perpetuar também, porque às vezes a mudança ela vem, fica por um tempo e depois volta-se ao normal, né? Então, felizmente eu acho que essa mudança dessa parte que já atingimos, acho que não volta mais, porque eu já vejo isso bem presente no comportamento das pessoas do time. Também nem todo mundo do time se adapta, né? Inclusive
tem pessoas que gostam dessa zona de conforto, de ir lá, receber, eu vou fazer isso, 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 eu chego no final da tarde, eu vejo se eu fiz, se eu não fiz, se eu não fiz, eu vou ter que dar um jeito de justificar por que eu não fiz amanhã, enfim, mas está confortável naquilo, não precisa pensar muito, não precisa ser responsável por o que decidir, pelo que fez, né? Então, é, como lidar com isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu ainda não sei também responder e eu acho que não vai ser tão logo que eu vou conseguir essa resposta, mas é como proporcionar um contexto onde que as pessoas aceitem sair da zona de conforto e depois consigam colher os frutos disso, percebendo do que isso é bom, né? Mas de início vai ter rejeição disso, né? Vai ter rejeição de pessoas do próprio time, talvez. Outra coisa é que justamente como não tem mais uma pessoa que toma a decisão com base nos critérios que talvez foram falados para ela e com base nisso ela escolhe para que lado vai e isso está mais descentralizado, se não tiver uma definição, digamos, de quais são as priorizações que a gente deve seguir para digamos, que tipo de padronização, em que momento que a gente precisa envolver o time inteiro, em que momento que a pessoa sozinha pode ir lá tomar a decisão e seguir, porque em alguns momentos tem um impacto muito grande, né? Seja financeiro, seja lá no cliente, enfim. Então, como delimitar até onde realmente a pessoa pode ir sozinha e quando que é interessante ela começar a envolver outras pessoas para essa tomada de decisão, né? Então, esse também é uma dificuldade, porque não se tem esse limite claro, né? E também como tomar decisões mais complexas, assim, de forma coletiva, por exemplo, vamos contratar alguém, vamos demitir alguém, como fazer isso com o time? Eu acho que isso é uma questão que ainda não aconteceu no meu caso, não sei, mas é uma dúvida que eu tenho, né? Por exemplo, se alguém não estiver dando certo, quem que vai perceber isso? Quem que é responsável num time onde que todo mundo ali está meio que junto nisso? Como que isso pode ser feito, né? E também não é um caso que acontece no meu time, felizmente, mas eu trago aqui porque é algo que eu já parei para pensar. Se digamos lá para frente, o time tá beleza, ele é responsável, ele realmente produz o que tem que produzir, mas e se der um conflito entre integrantes, quem que vai resolver? Né? Para quem que talvez justamente como que vai se resolver esse conflito? Quem que é responsável por ele? Todos são, mas como deixar isso, né, bem claro? Então, acredito que esses são os principais desafios que eu enxergo. Felizmente, eu não vivi todos eles, justamente porque eu acho que meu time é maduro e sabe lidar com certas situações que, inclusive, evita de chegar nesse ponto, né? E o que eu enxergo é que realmente a gente está muito no início, então, dessa mudança, para isso se tornar ainda mais intenso. Acredito que não vai ter nenhum modelo pronto hoje de metodologia que tem já, de que estudaram e criaram metodologia. Acho que nenhum atende 100% à necessidade de todas as empresas, então a gente vai ter que enxergar o que não está bom, propor uma melhoria, sofrer as consequências positivas e negativas dela, e aí ajustar o que a gente vê que não ficou legal, e baseando nessa experiência, desenvolver o nosso modelo, né? Porque o nosso time, digamos, ele é diferente de outros dentro da própria empresa, ainda mais diferente dentro de outros times de outras empresas, né? Mas focando nos problemas, nas dificuldades, eu acho que é isso. Esses são os desafios que se tem aí pela frente. Diego, me conta aí, garanto que você tem mais um monte de coisa aí. Não, acho que o Bastia trouxe bem os pontos. Algo que eu gostaria de ressaltar, sim, um desafio é não confundir os meios como se fossem os fins, né? Eu vi isso acontecer muito quando o pessoal começou a adotar métodos ágeis, que aí se tornou o objetivo de um time trabalhar com Scrum, trabalhar com Kanban, trabalhar com XP. Só que, sendo que o objetivo do time, no final das contas, é gerar valor para o cliente. Então, assim, não achar que esse é o objetivo de uma transformação, ainda mais nesse nível de mexer em estrutura, né? Mexer na gestão ali. Então, acho que
tem que ver o porquê que a gente quer mudar primeiro também, né? Quais são as insatisfações, e aí você vai encontrar caminhos. E aí eu acho que sim, um desafio não vai ter resposta pronta num ambiente complexo como uma empresa. Você não tem uma coisa que acontece em uma empresa e deu certo, não necessariamente você vai replicar e vai sair funcionando. Então, eu acho que é um desafio você conseguir criar uma espécie de ambiente seguro para falhar. Acho que isso é importante, porque eu até falei lá no começo, eu no meu trabalho de facilitador, eu vejo várias coisas que eu tentei e não deram certo. E se eu não tivesse esse espaço, eu já teria ido embora, entendeu? Então, eu acho que é justo por ter esse espaço para a gente experimentar, né? A gente usa muito esse termo de experimentar, fazer experimentos, é que a gente está conseguindo, digamos, evoluir. Mas esse é o desafio. Primeiro, vencer essa cultura que tanto fala assim, aqui a gente experimenta, aqui a gente pode inovar, só que na prática a gente vê que existem julgamentos, se você não der certo, você está com o teu na reta, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, lidar com uma cultura que nem sempre está disposta a fazer essas mudanças, né? E aprender com os erros. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Outro também, eu vejo que tem pessoas que não se adaptam. Por exemplo, quando a gente chega e... Vou dar um exemplo ali da empresa. A gente, logo no processo seletivo, a gente conta para o pessoal que nós temos uma questão de transparência bem forte, porque isso é importante para nós. Um exemplo é o próprio salário, né? Internamente a gente tem acesso ao salário de todo mundo, então eu acho que isso é uma prática bastante diferente aí. E assusta pessoas. Tem pessoas que não se sentem confortáveis. Então, nesse caso, a gente não tem como prosseguir com essa pessoa, porque para nós o valor da transparência é realmente importante, tanto que essa é a nossa prática. Então, eu acho que tem que deixar bem claro esses acordos do que a gente está mudando e por quê, para que aquelas pessoas que não acreditem nisso, que não estão dispostas a participar disso, a gente não fique empurrando as coisas, né? Assim, sendo que ela já não vai não vai usar o potencial dela se ela não acredita. Então, acho que tem que ter essa comunicação bem clara sobre o que a gente quer fazer e por quê, para já separar quem não adianta. Nós tivemos, acho que foi esse o caso, se não me engano, que quando a gente começou a trabalhar com essa ideia de papéis e não ter gerentes, teve um ex-colega que falou assim, cara, eu vou sair porque eu não acredito que vai funcionar. Entendeu? E era uma pessoa que era boa, tudo, mas não acreditava no modelo que não fosse sem um gerente. Então, acontece, faz parte da vida. Outra coisa que eu acho que é importante, não adianta também querer fazer, ainda mais mexer em gestão, não é chegar ali e querer, tipo, vamos abandonar essa hierarquia de cargos e cada um faz o que quer da vida. Também não é. Acho que a gente tem que, não é tirar a estrutura e deixar sem nada. Você tem que dar uma alternativa. Então, acho que um desafio é esse. Não, acho que você pode tratar esse processo de forma mais gradual, mais um passo após o outro, né? Não chegar de um dia para o outro e mudar tudo. Não ser tão radical nesse sentido, né? Então, um desafio é você conseguir facilitar todo esse processo, você ouvir bastante as pessoas e dando um passo após o outro, sabe? Dando tempo para maturar, assim, a cada mudança que você faz, ver o efeito, colhe feedback. Eu acho que o feedback é o mais importante aqui para lidar com esses desafios. Porque você vai errar, cara. Eu acho que tem que ter muita noção disso. Vai dar muita treta, assim. E você tem que aprender com elas. Então, eu acho que o maior desafio, assim, é esse. Você conseguir criar esse espaço seguro para ir lá, tentar um pequeno passo e aprender com ele, né? E aí, gostamos, tivemos um feedback positivo, então vamos agora dar o próximo passo. Acho que isso é importante, porque as coisas não mudam tão rápido assim, e se mudam, vai ter consequências que muitas vezes podem ser irreversíveis para uma organização, né? Então é legal também ter um apoio, né? Tipo um patrocínio. Se você está num ambiente extremamente hierárquico, acho que é importante você ter algum tipo de patrocínio, assim, no sentido de alguém, uma direção, uma coordenação, alguém que esteja te apoiando nisso. Senão você vai fazer um grande esforço, vai mobilizar ali uma espécie de revolução e alguém vai chegar ali e vai falar, cara, não é bem assim que funcionam as coisas aqui, vai te cortar, né? Você não vai ter esse apoio. Então, acho que fazer esse tipo de alinhamento num ambiente mais hierárquico é bastante importante para dar certo isso daí. E também não essas mudanças, eu acho que
também sempre ver que é uma transformação, é um processo contínuo, e não é, fizemos uma mudança e agora criamos um novo status quo e não precisamos mais mexer nele, né? Eu acho que é justo ter essa mentalidade, cara, a gente vai questionar, a gente vai mudar de patamar, mas vamos questionar de novo. Nós não vamos parar depois de uma mudança, sabe? Então, e isso assusta pessoas, tá? Então, novamente eu falo, tem pessoas que não vão gostar disso, mas também eu acho que tudo sabendo conversar, deixar claro, eu acho que deixar bem comunicado o que a gente quer fazer também é importante para lidar com esses desafios. É isso. Legal. Bom, meninos, a gente tem papo aqui para uns 2, 3 meetups, viu? Fica até ideia aí já no ar. Muito legal mesmo, é muito aprendizado. Como vocês falaram, o entendimento que eu tiro não tem certo ou errado, existem coisas que funcionam para algumas pessoas, que não funcionam para outras, e está tudo bem, são formas diferentes da gente fazer a mesma coisa. Claro, cada um com suas preferências. Enfim, muito massa, Eduardo e Diego, bem legal o papo que vocês trouxeram. Que tal agora a gente abrir aí o pessoal, trazer as dúvidas, comentários da galera? Inclusive, eu já estou com perguntas aqui. Vou começar. O Alexandre deixou uma pergunta e ele quer que o Eduardo responda. Que é o seguinte, Eduardo, nesse processo de inovação, onde o fruto do trabalho é interno e não surge de uma demanda externa, como é essa transparência do trabalho para a diretoria? Como provar que é necessário maior investimento em inovação? Bom, no nosso caso lá, o próprio incentivo da criação do time de inovação veio a partir da direção, né? Então, nesses momentos onde que eu comecei a sinalizar que eu não estava conseguindo, digamos que eu estava identificando gargalos, que o time tinha capacidade de assumir mais responsabilidades e que essa descentralização ia trazer maior fluidez, ele mesmo se colocou à disposição para ser uma das pessoas que estaria ajudando nisso. Então, quando a gente fez uma divisão das responsabilidades, ele também recebeu algumas responsabilidades de interação que antes que cabiam a mim. Né? Então, em alguns momentos, quando se precisa tomar uma decisão maior, onde que eu era o intermediário, inclusive para falar com ele passou já a se comunicar diretamente com as pessoas do time para tomar aquela decisão, para envolver, digamos, o nosso time num processo maior, né? Mas ali no ponto de que, por exemplo, a gente por ser um time, digamos, apoiador dos outros, muitas demandas externas, na verdade, acabam refletindo a nós diretamente, né? Porque, digamos, precisa fazer certa funcionalidade e hoje não se tem o recurso para isso. Então, é o time de inovação que recebe essa demanda para proporcionar a tecnologia, a ferramenta, a biblioteca necessária para se desenvolver aquilo, né? Então, a gente, digamos, tem a possibilidade de fazer pesquisa. Então, é entendido que os outros times não têm, talvez, esse tempo de fazer esse estudo mais aprofundado, de experimentar, né? Eu vou fazer um teste com essa tecnologia, eu vou fazer um teste com essa e ver qual que vai responder melhor àquela situação. Então, felizmente, partiu da direção essa percepção de que seria bom ter um time com essa capacidade de pesquisa, que seja composto por pessoas experientes, porque justamente precisa ter essa fluidez da tomada de decisão, precisa ter, em alguns momentos, uma resposta rápida. Quando a gente é acionado para resolver um problema, é porque esse problema é bem complexo, talvez um time lá com o conhecimento, com a experiência que eles já têm, hoje eles não conseguiram resolver, então a gente é solicitado para atuar diretamente nisso, então acaba sendo bem perceptível por todo mundo a nossa atuação lá na empresa, né? Então, acho que isso só fomenta que vale a pena, digamos, manter o time e claro, a parte de se observar se esse time precisa crescer ou não, aí, na verdade, é algo que a gente precisa fazer para expor se a gente está dando conta ou não das demandas que a gente está recebendo, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem apoio da direção porque ela atua diretamente com o nosso time. Alexandre, respondido o seu questionamento? Se foi um sim, show de bola.
A gente já tem mais uma pergunta aqui também do Alexandre. Alexandre, você prefere falar ou quer que eu fale? Na verdade, o Eduardo acabou até respondendo a outra pergunta, que era qual que seria primeiro, né? A direção tem que mudar para que os times possam mudar ou parte de baixo, né? Porque realmente tem que ter um acordo, não adianta, né? Se não tiver o apoio ali, que nem o Diego falou, diga, Diego. Não, terminei teu comentário, tá bom. Não, eu ia te citar, porque tem que ter um patrocínio para as coisas acontecerem, senão não rola, né? Você acaba, às vezes, tirando ali a responsabilidade de uma pessoa, ou ela acaba indo para uma outra pessoa da direção, que já estava acima, ou alguém que era o ex-gerente acaba ainda sendo o contato imediato daquela diretoria para qualquer coisa, então tem que ser realmente como um acordo, né? Exatamente. E às vezes ainda, justamente pela mudança de cultura, às vezes acaba acontecendo isso que você falou, né? Então, quando talvez em algum momento não, como que se caísse no esquecimento de que o formato mudou e daí, não, eu vou recorrer àquela pessoa porque era a ela que eu sempre recorria, né? Mas, mas eu vejo que a empresa está nesse caminho. Inclusive, tem o outro time que tem, inclusive, muito mais pessoas nesse time e são responsáveis por produtos finais. Esse time já está trabalhando nesse modelo também e está passando por as dificuldades, tá colhendo também os benefícios, mas o importante é que a empresa também já permitiu que esse time atuasse dessa forma, né? Então, a gente está recebendo esse incentivo de proporcionar essa mudança de descentralização. Viu, o Alexandre tinha falado ali que eu respondi antes, mas tem uma questão também que eu acho que a gente pode ser um pouco mais provocativo, assim, Alexandre. Por exemplo, se eu esperar para fazer algum tipo de mudança, ter que ter apoio de uma direção, cara, às vezes as coisas vão pro ralo, entendeu? Porque eu fiquei esperando que alguém acima ali na hierarquia, digamos, tomasse consciência disso. Eu acho assim, cara, tem consequências, tudo que a gente faz. Mas dando um exemplo meu, assim, em outras empresas, eu sofria disso. Tipo, eu não tinha esse tipo de apoio, eu via alguns problemas, mas eu não tinha espaço para ir lá e mexer nisso. Mas eu tentei fazer um trabalho meu por estar preocupado, né, com a organização, querer melhorar resultados, melhorar o ambiente. E eu comecei a tentar fazer alguma coisa, cara. Assim, eu acho que o sistema, ele tá ali. Você pode tentar hackear ele, entende? Eu acho que existem hacks que você consegue fazer, mas você também tem consequências. Tem lugares que se você fizer isso, você vai acabar tendo que tomar uma decisão assim, cara, não vai dar certo. Ou alguém vai chegar e vai falar pra você, cara, eu não quero que você faça isso. Mas até você não pegar e arriscar, as coisas não vão se mexer, cara. Vai ficar naquele status, né, de sempre. E às vezes é necessário algum tipo de atitude assim, meio heróica, sabe? Tipo, pegar, cara, vou pegar e fazer alguma coisa diferente, vou dar start nisso aí. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas eu digo, tente que pelo menos você vai estar fazendo alguma coisa diferente, entendeu? Do que deixando as coisas ser como elas são. Bom, tentei contribuir ali só para dizer que não é só esperar que é uma direção que vai ajudar e fazer as coisas acontecer, tá? André, eu vi um comentário ali, não é uma pergunta, mas eu vi uma conversa acontecendo. Não vi quem que escreveu ali, mas em relação a mudar, tá, assim, ó, não mudar, não tentar, ó, nem sempre é necessário realmente mudar. Nem sempre é realmente necessário mudar. O João falou ali. Não sei se você quer trazer como pergunta para nós aí também. Eu achei um comentário bem interessante também. Eu queria trazer para a discussão. Se o João não se sente à vontade de falar, quiser mandar no chat ali também, fique à vontade. E se não, de qualquer modo, eu quero ouvir um pouquinho mais sobre isso, Diego. Eu ia comentar assim, não sei qual seria uma pergunta dele, mas pelo que eu entendi ali, João, realmente, a gente não precisa, não é que a gente tem que mudar para mudar, porque é que nem eu falei lá, numas perguntas que a André trouxe, eu falei assim, cara, quando ficou na moda essa coisa de ser ágil, né, de métodos ágeis, eu vi muitos times querendo ter como objetivo, o nosso objetivo é ser um time Scrum.
um time Kanban. Cara, mas por que você está querendo fazer essa mudança? Tá? E eu digo mais, assim, a gente já passou por uma experiência parecida, assim, com a ideia de squads da Spotify. Então, assim, a gente via que era um modelo legal, bonito, cool, né? Todo mundo curtindo esse modelo de squads. E a gente tentou fazer isso e não deu nada certo, assim, na época, né, que a gente fez isso. E eu, hoje, lendo, assim, o que a gente passou foi muito disso, porque a gente estava mais preocupado em querer colocar em prática um modelo que funcionava lá no Spotify, que não é o mesmo contexto que nós, do que a gente olhar o que a gente quer gerar a partir disso, né? E aí ir emergindo uma mudança, né? Mas eu acho que sim, então não é mudar por mudar, eu acho que isso realmente não tem valor. Não tem valor você querer se adaptar a um modelo, porque aí você está desconsiderando totalmente o contexto da organização. Mas agora, não mudar nunca, quando você não tem tensão no ar, quando você não tem, assim, cara, tem algo que a gente precisa melhorar. Se você não está sentindo isso, para mim isso pode ser algum tipo de miopia, assim, do sistema, sabe? A gente não está conseguindo enxergar que as coisas estão mudando e nós estamos parados. Eu acho que tem que refletir mais quanto a isso. Porque viver é mudar, para mim é isso. Então tem que ter alguma coisa que te incentive a fazer diferente no próximo dia. E eu acho que é justamente isso. Inclusive do exemplo que você citou, eu quero ser um time Scrum, quero ser um time Kanban, quero ser um time que usa qualquer que seja o método ágil. Mas os caras, quando pensa assim, a pessoa está focada no método. E aí por isso que eu acho que o mais interessante da metodologia ágil é aquele manifesto que é criado. Porque são 4 princípios muito simples que eles, na verdade, mostram o que realmente importa. Por isso que são os princípios, né? Onde que fala que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Então, na verdade, se o time está interagindo, se as interações acontecem para se produzir algo e os indivíduos são valorizados nesse processo, o processo em si, a definição, né, do fluxo, de como que é e tal, as ferramentas que são usadas, elas são secundárias, elas são apoiadores, mas o que tem que o que tem que ser importante e tem que funcionar é a interação. Não adianta ter a melhor ferramenta e não haver interação. Não adianta ter o melhor processo e os indivíduos não serem valorizados, né? É a mesma coisa os outros princípios dizem a mesma coisa, né? Por exemplo, colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação do contrato em si, porque se aquele cliente não se sentir feliz com a empresa, não vai ter contrato que salve, né? E outra, responder a mudanças é mais importante que seguir um plano. Eu acho que aí responde um pouco dessa questão aí. Se a mudança, quer dizer, se você olha para o que você está entregando e de alguma forma, em algum ponto, você tiver alguma insatisfação, isso é um sinal que pelo menos você fica incomodado com a situação e olha para o que está acontecendo. Né? Que nem, no caso, se você não enxergar nada errado, eu duvido a empresa que atua hoje na perfeição. Eu aposto que qualquer empresa hoje que vai olhar, vai se comparar, né, daqui 10 anos, claro, das empresas que perpetuaram, né, mas ou de empresas que realmente, digamos assim, passaram por um processo de mudança, quando elas forem olharem para trás, independente se elas permaneceram naquela mudança ou se elas já buscaram outros caminhos, elas vão poder se comparar e vão ver que o próprio momento que elas passaram e as mudanças que elas fizeram foi para tentar resolver e melhorar algo. E com certeza, dificilmente elas vão estar pior do que elas estavam. Muito dificilmente. É muito mais fácil a empresa que deu certo por um momento e ela querer achar que ela vai continuar trabalhando daquela forma por 30 anos, que ela vai continuar tendo um bom momento. Eu acho que esse é o erro mais fácil de acontecer do que o contrário, né? Então, a mudança, claro, ela tem que ser despertada por uma necessidade. Mudar por mudar, daí eu não vejo sentido também. Mas eu acho que o importante é fazer essa análise, é tentar olhar o que não está legal, o que hoje incomoda alguém. Isso. Deu uma travadinha aqui no Eduardo agora.
Não foi só para mim, Voltou? né? Voltou. A voz sim, mas o vídeo não. Mudar a internet. Falando Ah, em que hora para mudança. acabar? Pra- Aí, voltou, Voltou? voltou. Tá. Bom, o que eu tinha falado, não sei se eu não sei exatamente o que que foi, mas é basicamente isso, para mim a mudança tem importância quando ela surgiu de uma necessidade e não simplesmente mudar por mudar. Perfeito. Até o André bem pontuou também sobre esse assunto aqui, que às vezes essa mudança pode ser um experimento, né? Você testa, pode dar certo, como pode dar errado, e tudo vai gerar aprendizados também. É bem interessante. Para fechar agora, gente, última pergunta. Infelizmente não conseguimos mais, mas eu já peço até para o Eduardo e o Diego, se quiserem, deixem seus contatos, LinkedIn, e-mail, algo assim. Se mais alguém quiser trocar ideia com vocês, né, pode ficar bem à vontade. Então, vou trazer a última pergunta. Legal. Vou trazer a última pergunta aqui. Depois eu vou passar para vocês aqui o encerramento, tá, galera? Para a gente cumprir o horário. Então, a última pergunta aqui é do Rafael. Ele diz: qual a sugestão de vocês para a empresa que está nascendo e que precisa que as pessoas sejam líderes de si? Como não ter o cargo intermediário entre idealizador de ideia e executores? Indico alguma ferramenta ou metodologia para não engessar a empresa e que também não sufoque o gestor? Várias perguntas numa só. Vamos lá, vamos ver em 3 minutos aí. Você responde essa? Bom, eu acho que tem que entender quem que está compondo esse time, né? Porque talvez exigir de início, assim, talvez uma pessoa, muitas empresas que estão começando acabam pegando, digamos, já sempre estagiários, são pessoas que não têm uma experiência. Eu acredito que é difícil, se os demais times já não estão com essa cultura já enraizada, passar isso para alguém que está realmente começando, já exigindo que ela assuma alguma coisa. Então, nesse ponto, eu acho que precisa conhecer o time, precisa entender qual que é a experiência desse time, e entender um pouco também do perfil comportamental dessas pessoas, porque comportamento é mais difícil de se mudar, né? Por isso que aquilo que o Diego falou, da importância da transparência no momento da contratação, onde que você vai expor exatamente que tipo de comportamento que você quer ali para a tua empresa, como é o funcionamento desse time. Né? Então, talvez mesmo aí nesse caso, se isso for muito bem exposto e tiver tudo muito bem definido, aí sim, talvez até uma pessoa que não tem experiência, ela já vai saber que ela vai estar ali, ela vai estar assumindo responsabilidades, ela vai responder pelo que ela decidir, enfim. E claro, isso tem que ser medido conforme o que cada um tem capacidade também de responder, né? Seja pelo nível de conhecimento técnico mesmo, ou seja o nível de experiência profissional. Então, eu não acho que tenha uma fórmula, né? E sobre ferramenta, eu não sei indicar, nem metodologia, porque eu não sou muito um estudioso dessa área. Agora que eu estou começando a perceber que essa ideia que eu tive de descentralizar tudo já é algo que já existe há muito tempo e que existem métodos, inclusive, que ensinam isso, mas eu ainda não os estudei, né? Por acaso, opa, desculpa. Eu ia perguntar, Diego, você conhece alguma ferramenta, alguma coisa que talvez possa contribuir? Olhando para a pergunta ali, que é de uma empresa que está começando, que eu imagino que não deva ter muitas pessoas, cara, é minha opinião, mas eu não gastaria muito tempo e nem dinheiro querendo colocar muita ferramenta, método e tendo que ter trabalho com isso agora, cara. Mas uma coisa que eu acho que dá para fazer é deixar bem claro, colocar isso aí você pode fazer num docs, cara. Colocar o que cada pessoa ali que está envolvida nessa empresa hoje está se responsabilizando, sabe? Então, deixar explícito quais são os acordos que vocês têm no trabalho. Por exemplo, nós trabalhamos uma estrutura de papéis. Cada papel tem um propósito para que existe aquele papel dentro da organização e responsabilidades. O que você espera, quais são as expectativas que alguém tem aquele papel, a gente espera dessa pessoa. Então, eu acho que é uma estrutura super simples, você não vai precisar de nada além de um documento para escrever ali com a galera, e vai deixar explícito o que cada um, ou o que se pode esperar de cada pessoa. Eu acho que isso aí também, você falou ali sobre ser líder de si, né? Então, eu acho que para ser líder de si, você também tem que ter espaço, cara.
Então, se é uma empresa pequena e você já tem um gerente, talvez seja interessante esse gerente primeiro começar ouvindo as pessoas, como é que elas estão se sentindo. Se elas estão tendo espaço para elas poderem ser líderes de si também. E aí deixar essa estrutura, né, de qual que é a responsabilidade de cada papel, é uma forma de você deixar na mão dessas pessoas. Ó, cara, tá aqui e é isso que eu espero de você. Essas são as responsabilidades. E aí você já diminui o custo de coordenação. Você já não vai precisar toda hora alguém falando o que o outro tem que fazer, né? E confiar, cara. Vai ter que pegar e confiar nas pessoas e deixá-las também errar e aprender com isso. E cuidar também a forma de como o erro vai ser tratado, né? Porque justamente o que se espera hoje é que as pessoas sejam proativas, que as pessoas tomem decisão e tal, mas no primeiro momento que a pessoa tomou uma decisão ali e não deu certo, ela é punida severamente e às vezes de uma forma bem inadequada. E aí isso com certeza bloqueia qualquer vontade dela tentar de novo tomar uma decisão sozinha e ser proativa. Então, precisa ter confiança, precisa ter espaço para erro e aprendizado. Antigamente se falava bastante, tem que errar rápido, mas errar rápido. Eu já digo que tem que aprender rápido. Então, independente se é com erro ou com acerto, tem que estar sempre aprendendo. Então, tem que ter esse espaço que o Diego falou para as pessoas aprenderem, né? Já que é uma empresa que está começando, então ela precisa experimentar digamos, essas responsabilidades a mais. Isso vai acabar liberando mais espaço para o gestor, mas vai ter que ser um pouco baseado na confiança também. E para que se tenha, talvez, mais assertividade nesse processo, já que talvez o modelo não é exatamente assim que está sendo atuado hoje, já por ter a presença de um gestor, talvez deixar realmente delimitado. Vamos começar. A gente quer chegar num modelo onde que todo mundo aqui tenha certas autonomias dentro dos seus papéis, dentro de suas responsabilidades, mas o primeiro passo é pequeno. Você vai começar agora assumindo mais isso e você agora também toma a decisão a partir disso. E aí experimenta essa pequena etapa, e aí com base no resultado disso você vê a preparação está pronta para a próxima etapa ou não. Mas tentar fazer uma coisa meio baby steps, assim, um passinho de cada vez até você atingir a mudança, né? Acho que isso também poderia ser uma forma de facilitar essa forma. Tem muita coisa, acho que dá outro meetup isso aí, viu? Inclusive, gente, já estamos no nosso horário. Eu gostaria de finalizar, então, agora. Agradecer muito aí o Diego e o Eduardo que participaram, que dispuseram estar aqui trocando essa ideia com nós. E dizer também que eu coloquei ali no chat, vou até repetir de novo, um link para feedback, coisa rápida, é só um que bom, que pena, que tal. Onde vocês podem dar um feedback aí sobre o nosso meetup, coisas que vocês queiram sugerir para a gente melhorar e também dizer o que a gente está acertando para continuar melhorando, tá? Diego, você ia falar alguma coisa? Não, só ia falar que ia curtir as perguntas aí, bem bacana. Sim, essa galera aí, ó, fenomenal. Gente, muito, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. E, por favor, gente, deixa o feedback lá rapidão, vai agregar muito aqui para nós, nossos aprendizados. E, gente, é isso. Esperamos vocês nos próximos meetups. A gente está sempre fazendo, pelo menos uma vez por mês, e a gente quer ter mais contato com a comunidade, ter essa troca. Inclusive, se alguém tiver interesse de compartilhar um conteúdo, entre em contato conosco, que vai ser um prazer a gente organizar isso aí e bater um papo. Beleza, gente? Muito, muito obrigada mesmo. Valeu, galera. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. É nóis, até a próxima. Até.